Boas pessoal, está a começar mais um episódio do Roycast, um projeto meu, Daniel Godinho, e aqui do Diogo Rego. Aqui nós costumamos dizer que entregamos conversas com retorno. Empresários e empreendedores de sucesso serão convidados a partilhar muitas das suas experiências nos próximos minutos. Marketing, vendas, liderança e muitos outros temas nós iremos partilhar aqui mesmo neste episódio. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial. É verdade ou não é, Diogo? É sim, senhor. O nosso convidado é CEO da Brinfer e cofundador da agência We Can Fly. Com uma abordagem criativa e inovadora, eu ia dizer o nome, mas vou avançar, tem-se destacado no setor do marketing digital e da influência. É também professor na Lisbon Design School e na Edit. A sua experiência abrange a gestão de campanhas de marketing de influência e a colaboração com criadores digitais, contribuindo para o panorama atual do marketing de influência. Sem mais demoras, damos as boas-vindas ao incrível Roberto Gomes. Tudo verdade. Tudo verdade, ótimo, perfeito. Tenho dúvidas na parte do incrível, de resto... Está escrito no guião, portanto. Pronto, então vamos fazer de conta que vamos assumir. Um prazer enorme ter-te aqui. Ora, essa, obrigado pelo convite. Muito bem. Bom, Roberto, olha, nós temos aqui a primeira questão, que é sempre a mais complicada. Quem é o Roberto? Uma pergunta difícil. Sempre aquelas perguntas que nos deixam aqui um bocadinho Complexo. Desconfortáveis, não é? Olha, quem é o Roberto? Roberto é pai do Henrique e da Clara, marido da Ana, apaixonado pelo Benfica, empresário. Já ganhaste, pronto, já podemos buscar aqui. Já viste que não fosse, olha o clima que ficava agora aqui. Ficou? Tá Desconforto bom, que seria. Tá bom. Mas é isso. Sou uma pessoa do Norte que está neste momento deslocada em Lisboa por questões de trabalho e com muitos sonhos por concretizar ainda. Boa. Acho que é um bom resumo, não é? É um excelente resumo. Vocês que já ouviram vários, de 0 a 10 este está em que escala? Honestidade máxima. Sim. 11. Boa. 10,5. Boa. Tá bom. Gostei. Estamos classificados. Gostei. Tá bom. Perfeito. Boa, olha, eu queria te lançar aqui uma pergunta. Por acaso não estava no guião, mas veio-me à cabeça. Que é, aqui há uns tempos houve um youtuber que lançou uma aplicação, que foi a Topics, o Tiago Paiva, e ele mencionou a Brinfer. Tiveram alguma ligação, alguma coisa? É curiosidade. Nós- Eu não vi essa parte. Nós tentamos ajudar na parte de divulgação. Nós na Brinfer temos temos várias missões. A primeira é facilitar a vida de quem trabalha com marketing de influência, principalmente agências e marcas. A segunda, que não é menos importante por ser segunda, mas também é um dos nossos valores enquanto empresa, é ajudar a criar a comunidade de marketing de influência em Portugal. Tudo o que seja eventos, festivais, tudo o que sirva para juntar criadores de conteúdos, para nós é interessante. E houve contactos na altura para Ok. ajudarmos a participar no evento. E para quem não está a ouvir lá em casa ou onde for, o que é isto do marketing de influência? Olha, o marketing de influência também não é uma coisa fácil de definir. É uma disciplina de marketing, tenta usar o conhecimento, a influência que algumas pessoas têm nas suas comunidades para servir de veículo de comunicação. Pode ser usado num contexto um bocadinho mais tático, que é aquilo que nós fazemos, com alguma estratégia, e aí nós olhamos para as necessidades de cada marca e percebemos. É uma campanha de notoriedade, é uma campanha de performance, é uma campanha de volume. Tentamos perceber qual é que é a necessidade de cada marca, juntamos essas necessidades com algumas táticas e através do influenciador certo fazemos com que a mensagem funcione. Mas o facto de nós termos agora esta terminologia que é o marketing de influência não quer dizer que seja uma coisa muito recente. Isto já existia há uns anos atrás, até antes de haver redes sociais. Antigamente, se vocês pensarem bem, as revistas levavam famosos em viagem. Eu lembro-me das viagens que a revista Caras fazia com a SEAT para Andorra. Todos eles vestiam uns quispos a dizer SEAT e faziam uma reportagem. Isso era marketing de influência na mesma, porque era alguém que estava a emprestar o seu rosto conhecido, da representação ou da música, para ser a endorser de uma marca. Por isso... Mesmo aqueles outdoors que havia antigamente, e agora também há, mas outdoors com determinada figura pública, isso será também? Há uma associação de imagem, podemos dizer. Pronto, que exato. é um bocadinho. Esta nova etapa do marketing de influência é um bocadinho mais complexa, porque a comunicação deixa de ser unilateral, ou seja, eu deixo de ser apenas o que produz e envia a mensagem, e através do marketing de influência eu tenho alguém
que está entre mim e o público a quem eu quero chegar, que acrescenta valor, que dá o seu toque, trabalha a sua comunicação e de repente isto funciona de uma forma diferente. A parte do outdoor, da TV ou da rádio tem uma lógica um bocadinho mais fria. Eu comunico, aquilo é passado, sai como guião, chega ao público-alvo que eu quero e tudo funciona bem. Na parte de marketing de influência, eu empresto a mensagem a um criador de conteúdo. Se isto for bem feito, eu deixo que o criador de conteúdo crie a sua mensagem da forma que achar mais pertinente para a sua audiência, e quando as duas coisas funcionam bem, a mensagem passa. Boa. E relativamente aqui à questão, ainda pegando no marketing de influência, tu acreditas que qualquer negócio tem acessibilidade para o fazer e deveria fazer? Ou ainda achas que é... Porque há muita gente que diz, esse marketing de influência é tudo muito caro, eu tentei contactar o Rui Unas e custa para aí 5 mil, 6 mil euros, não dá para o meu budget. Ou seja, é possível implementar uma estratégia de marketing de influência para um negócio mais pequeno? Sim, claro que sim. É a mesma coisa como... sei lá, se eu quiser anunciar num jornal e for para o jornal de maior tiragem nacional com a maior página ou contracapa, eu vou pagar muito porque tenho uma dimensão grande. Se eu for para um influenciador grande, eu vou pagar muito porque ele tem uma dimensão grande e tem uma comunidade grande. Exatamente como outros meios, se eu for para alguém de menor dimensão, vou pagar um bocadinho menos. Mas hoje em dia é possível, com muito pouco investimento, usar desde micro-influenciadores, macro-influenciadores, os mais pequenos, os maiores, usar cada um de uma forma estratégica para passar a mensagem. Porque ainda vem essa questão de micro-influenciadores. Muitas pessoas acreditam que uma pessoa que tem 5 mil, 6 mil, 10 mil seguidores não tem influência e não vai ter impacto nem resultado. Tu acreditas muito nisso? Eu acho que não é um jogo de seguidores. De seguidores. É um jogo de comunidades. Nós conhecemos pessoas que têm quase 1 milhão de seguidores que não têm o sentido de comunidade. Não têm uma ligação muito forte com quem o segue. Que algures na vida disse eu quero seguir esta pessoa. Por exemplo, um jogador de futebol não é alguém que olhe para as suas redes sociais como uma coisa estratégica, é quase uma coisa paralela àquilo que é a profissão dele. E temos influenciadores com 10 mil seguidores que são hiper influentes na sua comunidade. E se nós pensarmos, colocando isto aqui num caso real, se eu tiver 10 mil seguidores interessados em golfe, 10 mil pessoas interessadas num desporto de nicho como o golfe ou o ténis, se essa pessoa estiver ligada a uma loja online de produtos para esse desporto, um aluguer de campos, o que quer que seja, eu consigo no final do dia gerar uma receita enorme com alguém que supostamente, quando meço a sua dimensão, é um micro-influenciador, mas que tem esse vertical, esse nicho que o torna hiper especialista naquele tema. E o marketing de influência marketing de influência é possível medir objetivamente, ou seja, como nós medimos Google Ads, Facebook Ads, esse é um dos caminhos que nós tentamos fazer na Briefer, que é começar a sair de uma ótica de percepção pessoal para uma coisa mais concreta. E quando nós olhamos para as campanhas, se for uma ação de notoriedade, de visibilidade, nós conseguimos medir quantas pessoas é que viram, quantas pessoas foram alcançadas naquela comunicação. Uma coisa pragmática, um número. Quando eu consigo medir quantas pessoas é que viram, eu consigo calcular qual é o meu custo por contacto, custo por alcançar cada pessoa. Quando eu faço uma ação de performance, eu consigo perceber quantas pessoas é que vieram daquele influenciador. Ou através de um link especial, ou através de um código de desconto. Quando eu consigo saber quantas pessoas é que vieram daquele influenciador, eu consigo calcular quanto é que me custou angariar cada compra, o meu CAC. Quando eu consigo fazer esses cálculos todos, chegar ao final do dia e calcular o ROI da minha campanha é uma coisa muito, muito fácil. Agora, obriga que haja sempre aqui algum cuidado e algum profissionalismo, tanto da parte do criador de conteúdo como da parte da marca, que olhe para isto de uma forma que seja possível de ser medida. Imagine o seguinte cenário: se uma marca quiser fazer uma ação com influenciadores e não tiver um foco, um objetivo à partida, vai ser muito difícil nós medirmos o resultado daquilo. Porque pode ter muitas visualizações e não ter conversão. Pode ser uma coisa que tenha muita conversão, mas não tenha muitas visualizações. Se for uma campanha de volume, se calhar com um post eu tenho os meus objetivos, mas se eu for olhar pela quantidade de conteúdos produzidos, eu vou achar que correu mal. À partida, ter sempre a métrica que eu quero medir no final é fundamental para que tudo saia de acordo com o que são os objetivos. Ou seja, eu para querer eventualmente trabalhar com marketing de influência, ou algum empresário que esteja a ouvir com a sua marca, deve evidentemente e assim que possível definir o objetivo para isso.
Caso Sim. contrário, não fará muito sentido. Ou seja, eu vou adquirir este serviço Sim, com este objetivo. exatamente. É olhar para o marketing de influência como qualquer outra disciplina do marketing. Eu faço outdoors para ser visto quando os Isso. carros passam naquela rua. Eu faço uma publi-reportagem para ser lido quando alguém compra aquele tipo de revista. Faço um estudo de quem é que são as pessoas que compram este tipo de revista, que interesse é que tem. Influenciadores é igual. Eu olho para o influenciador, percebo qual é o tom de linguagem dele, qual é que é o histórico de parcerias com que ele se associou no passado. Vejo também qual é que é a comunidade dele, se é um possível público-alvo para mim ou não, porque no final a comunidade de cada influenciador é que me vai ser a parte que eu quero exprimir desta relação. Por isso, quando eu consigo ver essas variáveis todas e defino a campanha que eu vou fazer é X, eu consigo traquear tudo até ao final, com muita fiabilidade. Ok, boa. Ok. Boa. Muito bom. Eu queria vir aqui um bocadinho cá atrás, que é o momento em que tu começaste aqui a criar estes teus negócios, Uhum. a agência, We Can Fly, aqui a Brinfer. Como é que surgiu? Porquê que decidiste entrar enverdar por esta área de marketing de influência? Conta-nos um bocadinho o início. Olha, eu tenho formação em engenharia informática, mas nunca fui engenheiro um único dia. Eu tive um blog na altura de telemóveis que teve alguma visibilidade. Fui convidado para trabalhar na Sonai, na área de serviços de comunicação multimídia, que era basicamente tudo que não era SMS, voz, que é dentro dessa área, dessa equipa. Dentro dessa equipa eu passo para a gestão do portal Clix.pt, um portal que na altura competia com o Sapo. A Clix tinha algumas limitações de budget, então nós tínhamos que ser um bocadinho criativos de como é que nós arranjávamos o conteúdo para preencher a landing page, a página principal. E aí apostámos em blogs que na altura estavam a começar a surgir. Havia o conceito de blogosfera antes das redes sociais. Sim. E por aí dá-se o meu primeiro contacto um bocadinho com esta área. Com o passar do tempo as empresas crescem, fundem-se e da Ótimos passa a ser uma Nós. Antes disto a fusão foi com a Zone, teve aqui um nome Isso. intermédio, mas depois dá-se a Nós. E no entanto eu pensei, eu aqui se for um profissional brilhante eu vou representar 0,1% da faturação deste gigante, que até cinemas tinha na altura quando se fundiu. Pensei, vou sair, vou criar uma agência, isto que eu quero fazer. Se eu for promovido dentro desta empresa, sei lá, vou-me colocar a gerir tarifários, outra coisa qualquer. E aí criei a We Can Fly para trabalhar com marketing de influência. Com o passar do tempo dá-se uma migração dos blogs para o YouTube, do YouTube para as redes sociais, e nós fomos apanhando estas ondas. Com o passar do tempo também percebemos que é uma área que cresce muito, tem cada vez mais interesse pela parte das marcas e das agências. Fazia falta uma plataforma que trouxesse algum pragmatismo a este negócio, que conseguisse perceber influenciadores que estão a crescer de forma orgânica, quem é que tem interações acima da média, quais são as marcas que estão a investir mais, trazer aqui a parte analítica que outras áreas do marketing tinha, mas que não existia em marketing de influência. E de repente nasce a Brinfer e agora nestas duas vertentes, seja We Can Fly na parte de agenciamento e na parte de estratégia, ou na parte de Brinfer, na parte de tecnologia de plataforma, abraço assim o marketing de influência para esses dois lados. Ou seja, a Brinfer surge aqui quase como uma complementariedade, se calhar, não é? É. Para dar resposta aqui a uma, se calhar, lacuna de mercado. E é uma plataforma, na verdade. Nós temos essas plataformas em muitas áreas. Por exemplo, se eu quiser investir em meios à série, quiser comprar espaço em televisão, eu tenho um GFK que me vai dar audiências, vai-me dar os ratings de audiência de cada canal por hora, dá-me tudo. Se eu quiser investir em revistas, em jornais, eu tenho uma Cision que me dá audiência, tiragens, N associações que fazem essas medições que dão isso. Em marketing de influência, nós funcionávamos muito por achismo. O diretor de marketing investia na pessoa A, B, C ou D porque a filha ou a mulher gostava muito do influenciador A, B, C ou D. E fazia falta esse pragmatismo. A nível de plataformas, havia algumas internacionais com boas funcionalidades, mas sem uma penetração no mercado nacional relevante, então não conseguiam fazer análises com a dimensão que era necessário, e aí nasce a Brinfer, um bocadinho nessa ótica de há aqui uma oportunidade,
do nosso lado nós sentíamos que tínhamos a capacidade e aqui a ousadia de dizer nós conseguimos fazer através de Portugal ao nível do que se faz do melhor da Europa e bora para a frente. E temos conseguido clientes interessantes e feito um caminho interessante nos últimos tempos. Muito bem. Boa. A Briefer tem quantos anos? A fazer 4. 4 anos. Boa. E a agência quanto tempo é que tem? A agência, boa pergunta. A agência, vais ter 8 ou 9. 8 ou 9. Ok. Boa. Acho que é a agência, exclusivamente de marketing de influência, acho que é a agência mais antiga do país. Existe a agência de atores, de músicos, que com o passar dos anos também abriram áreas de marketing de influência, mas 100% de marketing de influência, a We Can Fly é mais antiga. E tu estavas a falar há pouco, marketing de influência, na tua perspectiva e na análise de mercado, tem uma tendência então de crescimento junto daqui das empresas, das Verdade. marcas. Tem uma perspectiva de crescimento então. Nós conseguimos analisar dados até os últimos que eu tenho é até 2016. E de 2016 até agora é uma das poucas disciplinas do marketing que cresceu todos os anos. E alguns anos cresceu 2 dígitos. Mas cresce porque realmente os clientes percebem que converte? Ou cresce porque é moda? Vou exagerar aqui. Eu posso deduzir que sim. Quando é uma tendência internacional e cresce em todos os países, foi imune à pandemia. Muito pelo contrário, cresceu até com a pandemia. Quando tens esse movimento internacional, acontece porque efetivamente dá retorno. Isto eleva o jogo a um nível muito interessante, que é, se eu, a partir do momento que me custa anos e anos de empresa, criar uma comunidade, criar um conjunto de valores e demora imenso vamos chamar assim, criar a minha tribo, e eu posso arranjar um atalho e ir para quem já tem essa tribo, essa comunidade criada e associar-me, é uma vantagem muito grande a nível de negócio. E se nós repararmos, nós estamos numa fase em que os influenciadores deixam de ser só pessoas que recebem mensagens das marcas para comunicar e passam eles próprios a terem vontade de criar as suas próprias marcas. É verdade. E aqui o negócio muda um bocado. Nós vemos, por exemplo, a marca da Kim Kardashian tem 3 anos, é avaliada em 4 mil milhões de dólares. 4 milhões. Quando a gente pensa quantos anos é que o Inditex demorou até valer 4 mil milhões, é um jogo completamente diferente. Quando vemos um MrBeast a criar um programa para a Netflix que consegue a audiência que consegue, qualquer programa começa do zero, tem que batalhar muito para ter essa audiência. Eu acho que os influenciadores, com o seu trunfo principal, com a sua arma secreta, que é a sua comunidade, a ligação à sua comunidade, nós conseguimos acelerar alguns negócios de uma forma incrível. O potencial de determinada marca entrar aqui num público potencialmente muito qualificado, não é? Ou então o próprio influenciador criar o seu negócio em cima desse público. Exato. Coisas um bocadinho fora da caixa. Toda a gente conhece a Rihanna pelas músicas e por isso tudo. 70% a 80%, já não me lembro bem, do seu património já vem da marca de cosmética dela. A gente pensa, ganhou Grammys, ganhou prémios de tudo que havia para ganhar na música. É alguém que vai a qualquer lado, enche estádios e tudo. Como é que 70% a 80% da sua rentabilidade vem de uma marca de cosmética? Bem, porque tem uma comunidade muito forte que tudo que ela lançar eles vão comprar, porque eles têm afinidade com ela. Por isso, este mercado da afinidade, o mercado da comunidade, abre uma oportunidade gigante. Muito bom. Boa. E se antigamente nós tínhamos os miúdos pequenos que queriam ser jogadores de futebol, miúdas que queriam ser modelos, havia escolinhas de uma coisa, escolinhas de outra, hoje em dia nós temos um boom do marketing de influência. Todos querem ser criadores de conteúdo, youtubers, gamers, streamers. Existe um novo mercado agora a começar, que para nós que somos todos pais estamos a tentar ver como é que se consegue surfar esta onda, mas é difícil para um miúdo hoje abrir as redes sociais, ver e dizer, não, olha, gosto desta pessoa, sigo, passa a vida a jogar computador, ao mesmo tempo é bem sucedido, está a fazer isto e aquilo. É uma profissão do futuro. Que era impossível nós, se calhar, há 20 anos olharmos para isto e dizermos o mercado vai divergir para ali, porque não havia redes sociais, não havia a tecnologia onde isto foi assente, mas hoje em dia a gente pensa, temos aqui uma coisa interessante. Eu gostava até de ir um bocadinho mais a fundo relativamente a isso, porque isso vai passar a ser, ou já é uma profissão, digamos assim. Vocês sentem que não tem que ser um bocado regulado, ou perceber... Digo isto porquê? Porque
principalmente youtubers, streamers, falamos que eles influenciam a sociedade, influenciam crianças, influenciam jovens, adolescentes. E muitas vezes aquilo que eles passam nem sempre é o mais saudável para muitos deles. E mesmo o próprio estilo que eles fazem, eu não vou citar nomes, mas por exemplo, vê-se muito cada vez mais influencers a darem a cara por marcas de casinos ilegais. Por exemplo, isso é um problema. São influenciadores deles. São influenciadores, ou seja, qual é que é a mensagem que passam? Ou, por exemplo, aqui a questão do outro rapaz que foi para um podcast dizer que atropelou não sei quem e que agora andam à procura dele. Ou seja, até que ponto é que não tem que haver uma regulamentação ou tem que haver aqui alguma mudança para que efetivamente não se crie um problema, um caos na sociedade como um todo? Olha, as novas gerações. Eu acho que isto pode ser respondido em 2 camadas. A primeira é obviamente a camada legal. E aí quem é responsável por fazer as leis tem que andar à velocidade do mundo. Pois. E às vezes nós sentimos que andam uns passos atrás, há outros segmentos que andam uns passos à frente, mas aqui acho que precisamos que haja um esforço da parte legislativa para acompanhar este segmento. Já existem muitas leis, existem países com leis até um bocadinho mais apertadas do que a nossa. Nós não temos faltas de leis, que nós temos falta de alguém que as faça cumprir. Execução das leis. Já existe um conjunto de métricas e de informação que se deve colocar nos conteúdos quando é publicitário, quando o influenciador recebe ofertas, quando o influenciador está a dizer bem de algum produto e está a ser pago para isso, tem que marcar que está a ser pago. Há aqui um conjunto de regras que tentam trazer clareza para o negócio. A segunda camada, que eu acho que é mais importante até do que a parte legislativa, é a parte de comunidade, que é, eu não acredito que é possível um influenciador mentir durante 10 anos a uma comunidade. É muito difícil. Há um ou outro caso internacional que a gente vê, olha, disse que era vegan e foi apanhado a comer um bife e coisas assim um bocadinho caricatas que nós vamos para aquilo e achamos que parece sair de um filme. Agora, no dia-a-dia, quando alguém segue um influenciador e vê que todos os dias ele faz aquilo, partilhar o seu dia-a-dia, tem um conjunto de ações, essas ações passam a ser a verdade dele. Se ele de repente usa um creme que nós nunca vimos aquele creme entrar na narrativa dele, de repente a gente fica, será que é este mesmo creme que mudou a pele dele, mudou a vida dele ou a vida dela? Quando nós percebemos, não, este influenciador, eu sei que quando ele me recomenda alguma coisa e eu compro, eu saio sempre a ganhar. Ou porque aproveito um desconto, ou porque aquilo realmente funciona muito. Quando eu tenho essa vertente, eu vou criando um efeito de comunidade. Isto faz com que a médio e longo prazo haja influenciadores que tenham seguidores e outros que tenham comunidades, tribos. Os segundos valem muito mais do que os primeiros. Agora, na parte de casinos ilegais, coisas menos positivas, eu acho que aí tem que ser a lei a pautar a narrativa. Da mesma forma como eu não posso em TV, no horário X, publicar um conjunto de produtos que sejam nocivos, podem ter crianças a ver, não posso em anúncios usar crianças ou cães. Há um conjunto de leis já efetivas em vários mercados. Se calhar na parte das redes sociais andamos um bocadinho a correr atrás ainda. Eu digo isto porque já ouvi outros youtubers que são contra e que não aceitaram, por exemplo, essa questão dos casinos ilegais e eles próprios dizerem que nos seus canais informam sempre aos miúdos que não é fácil, esta vida é complicada. O problema é, lá está, às vezes quando se mostra o lifestyle, e nós sabemos que marketing de ganância funciona lindamente, as pessoas olham e ele faz aquilo, tem muitos resultados, também quer igual, e pensam que é o caminho do facilitismo. É isso, o mesmo acontece na infoprodução também, aquela pessoa que vende cursos sobre não sei o quê, de repente está a andar de Ferrari, está com uma mansão de luxo, está a viajar, etc. Mas nós sabemos se calhar os bastidores, mas outras pessoas se calhar por trás não sabem. Sim, eu acho, mas eu não vejo isso como uma ação nociva do marketing de influência. Eu acho que isso existiu sempre. Em outros segmentos. Sempre houve, vamos chamar assim, malandros que nos tentaram vender o sonho através de venda porta a porta, televisão, rádio, 1001 produtos. Eu acho que as redes sociais, de repente, funcionam como combustível muito fácil para isso. Eu acho que tudo começa com em casa, naquilo que é os nossos deveres a passar informação para quem consome redes sociais, explicar que nem tudo o que se vê é verdade. É um primeiro ponto. Ou
seja, não desresponsabilizar os pais por aquilo que são os conteúdos consumidos pelos filhos. O segundo ponto é haver, lá está, suporte legal que possa proibir essa comunicação exagerada ou comunicar alguma coisa que não seja real. E quando eu digo que não seja real, não é uma forma de ditadura das palavras, é uma forma daquilo que faz ou não faz sentido, do género. O marketing sempre relacionou-se com a comunicação de duas formas. Ou numa forma identitária, em que eu vejo alguma coisa e eu digo, esta pessoa é como eu, então conecto-me e pondero comprar alguma coisa porque vejo que aquela pessoa é como eu, ou então num ponto de vista aspiracional. Eu quero ser como aquela pessoa. E não há nada de errado em ter a parte aspiracional. Se vocês se lembrarem, os anúncios que havia antigamente de pequenos almoços, Mucambo e o que quer que seja, eram sempre mesas com frutas e papaias e, não sei, e bolos e não sei o quê, aqueles pequenos almoços de telenovela. Eu era miúdo, via uma coisa daquela e dizia, o meu pequeno almoço em casa é pão com manteiga e uma meia de leite, e olhava para aquilo e dizia, isto não é bem real, mas vender o aspiracional não é uma coisa errada. Agora, vender o aspiracional em que o custo é o bem-estar das pessoas, como por exemplo as apostas, eu percebo que o influenciador tem que fazer um filtro apertado das campanhas que aceita, tenha que ter algum cuidado com aquilo que se associa. Porque o outro lado existe, que é a partir do momento que um influenciador se associa a isto, a internet não esquece. E depois ele vai ter dificuldade em associar-se a outras marcas mais legítimas, porque vão dizer que se ele trabalhou com a marca A, B, C ou D, não é uma pessoa certa para trabalhar comigo. Por isso tudo isto tem um preço a pagar. Eu acho que quem se assenta muito a sua narrativa em mentiras ou em coisas muito fabulosas, no sentido irrealistas, pode ter dificuldade em garantir que consegue ter uma comunidade em 10, 20 anos. Tu estavas a falar da questão dos pequenos almoços e a mim só me lembrei daqueles influenciadores a qual eu tenho que agradecer, o pessoal das refeições, dos almoços dos restaurantes, que uma pessoa acaba por descobrir aqui uns restaurantes interessantes graças a eles poderem divulgar. E acho que também é o lado bom, não é, da internet, do digital, desses influencers, de se calhar mesmo até nós dentro do próprio Portugal começámos a descobrir mais restaurantes, mais lugares a visitar, mais, e receber mais informação, não é, cada vez mais. E o TikTok aí foi incrível. O TikTok traz uma alteração ao algoritmo que mudou um bocadinho as regras do jogo, que é, eu no Instagram, eu conseguia distribuir o meu conteúdo pelas pessoas que se relacionavam comigo. Ou melhor, antes disso era pela minha rede de seguidores, e depois passou a ser pelas pessoas que se relacionam com o meu conteúdo. O TikTok traz uma forma de entregar o conteúdo baseada em interesse. Se eu tenho interesse em restaurantes, eu começo a apanhar pequenos criadores de conteúdos que não têm uma comunidade muito grande, mas que estão a fazer esse caminho de ir a restaurantes, partilhar a sua review honesta, o que é que acharam, fazer uns vídeos, e de repente nós passamos a ter negócios que estavam um bocadinho estagnados a ganhar um novo fogo. Aquele conceito de um pequeno tasco que nós olhamos para ele agora e vemos ali que é comida autêntica, que é aquilo que nós nos lembramos das casas dos nossos avós e tudo, e de repente isso ganha um fulgor extra. Tem muito a ver com essa distribuição de conteúdo baseado em interesses, que faz com que os pequenos criadores de conteúdo possam promover e possam mostrar isso. Sem dúvida. Lembra-me agora, temos que ir ao Garagem 33, não é? Temos vídeos são maravilhosos. Enormes carnes e... Meu Deus do céu. Deve ser o mais conhecido agora, por todo o lado, é impressionante. Mas eu tenho aqui uma questão que tem a ver com uma marca que quer eventualmente entrar no mundo do marketing de influência. Sim. Como escolher, como selecionar aqui o melhor influenciador ou os influenciadores para eventualmente trabalhar aqui com eles? Boa. Nós sugerimos sempre ter 3 pontos de controle, ou melhor, 3 pilares de decisão. O primeiro é se o influenciador é pertinente para a minha marca ou não. E aqui um truque é nós olharmos para o influenciador e pensarmos, esta pessoa compraria organicamente o meu produto, sim ou não? Okay. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que mensagem é que eu quero passar. E aqui tem que ser uma coisa balizada com um objetivo inicial, muito simples. Quanto mais simples e desconstruído for a mensagem, melhor. Terceiro ponto, quem é que é a audiência que segue esse influenciador? Se eu tiver estes 3 pilares alinhados com aquilo que é a minha estratégia, eu tenho uma campanha de sucesso. 100%. Não há muita forma de falhar
Se o influenciador for certo, a mensagem for certa e a comunidade for permeável a essa mensagem, a campanha só pode correr bem. Boa. E isto traz até um nível de uma taxa de sucesso superior se compararmos com outras ações de marketing. Por exemplo, se eu colocar um outdoor na A1 e estiver a falar de, sei lá, de shampoo, eu apanho pessoas que se interessam por shampoos, pessoas que não se interessam por shampoo. Eu tenho uma taxa de desperdício gigante porque eu estou ali a falar para todos. E se calhar aqueles todos, 5% vão se interessar. Desses 5%, 10% vão ter poder de compra para o comprar. E 1% desses 10% depois vão ter mesmo a oportunidade de ir a uma loja online comprar. Quando eu aposto em marketing de influência e tenho esses 3 pontos alinhados, a minha taxa de acerto é muito mais alta. Tenho menos desperdício. Sim, faz todo sentido. Sim. Mais direcionado para o público-alvo. Exatamente. Sim, estamos a falar de comunidades, as comunidades têm os seus interesses específicos, não é? Portanto, se calhar compram uma parte dos produtos até parecidos, não é? Sim. São pessoas parecidas. Obrigar que as marcas façam esse trabalho de casa Pois, e exato. que estejam um bocadinho atentos a isso. O influenciador hoje em dia não pode valer pelo número de seguidores que tem, mas sim pela sua comunidade, pelos temas que ele fala, por aquilo que ele representa, e o marketing de influência depois alavanca isto tudo. Mas de forma genérica eu sinto isso, não sou da área de marketing, mas sinto isso, que é aqueles influenciadores que têm 100 mil seguidores têm uma autoridade se calhar diferente daquele que tem 10, não é? Por exemplo, Dá essa sensação, não é? Ou seja, os seguidores acabam sempre por Influenciar de alguma forma até... eu acho que Percebe? há uns tempos para cá, há uns tempos atrás, podia ser um fator importante. Ok. Quanto mais seguidores tivesse, melhor. Pois. Hoje em dia e daqui para a frente vai ser cada vez mais irrelevante. Tu podes ter 1 milhão de seguidores e teres um vídeo a ser visto por 100 mil pessoas. E podes ter 200 mil seguidores e teres o vídeo a ser visto por 200 mil pessoas. O número de seguidores vai estar condensado, vai ficar cristalizado naquilo que foi um espelho do passado, não uma coisa do presente. Isto vai-te abrir oportunidades, que é, tu podes pegar um influenciador mais pequeno e ele dar-te um retorno maior do que um influenciador muito maior. O número de seguidores Sim, está ligado ao valor que tu cobras pelo conteúdo, erradamente. certo. Se tu puxares atrás e pensares, se o número de seguidores me vai inflacionar o preço, eu posso procurar outro influenciador que não tem tantos seguidores assim, mas que tem um tom de linguagem que eu gosto, tem uma comunidade fiel que participa, tem muitos comentários nas suas publicações, é alguém super ativo, super conhecedor daquele nicho, e ele vai me gerar mais. Sim. O influenciador em si, por exemplo, também falavas sobre a questão do... falaste na questão do influenciador perceber, ok, se ele de forma orgânica o seguidor compraria ou não. Eu também questiono-me, por exemplo, analisar com que outras marcas possa ter trabalhado, se são de segmento, se tem números, se não tem números, quais é que foram os resultados. Isso também acaba por ser importante, e mesmo o próprio influenciador, se já tiver casos de sucesso, também pode cobrar mais por isso. Sim. Nós na Briefer temos uma área de histórico de relações comerciais, onde eu consigo ver, dentro de cada perfil de influenciador, com que marcas é que ele trabalhou nos últimos 6 meses, 12 meses ou até mais. Consigo espreitar um bocadinho por todas as campanhas que ele teve para trás e tentar perceber se essa pessoa está muito exposta a um concorrente meu ou não. Porque se ele estiver muito relacionado com um concorrente meu, se calhar não é uma boa aposta e a puxar para a minha marca, porque não é credível. Andou um ano inteiro a dizer que o melhor café era A e agora vai dizer que o melhor café é B. Por isso, eu consigo me proteger um bocadinho com esse histórico comercial para garantir verdade, o máximo de verdade possível na mensagem. Agora, se eu consigo perceber que alguém não está colado a um território, que sempre que faz campanhas com outras marcas é bem sucedido, se calhar é um bom indicador para eu puxar para a minha marca. Sim. Boa. Eu queria te fazer aqui também uma questão sobre o início da Briefer e da We Can Fly, e um bocadinho também sobre o futuro, que é perceber aqui um pouco quais é que foram aqueles desafios que tu tiveste lá no início, como qualquer empreendedor tem, como é que tu fizeste para esperar, e como é que tu vês hoje o futuro da Briefer, se vai ser centrado em Portugal, se querem ir para o estrangeiro, se querem escalar para fora, como é que vai ser? Olha, na área da We Can Fly, o maior desafio no início foi... Desculpem. Esta tosse veio aqui para criar aqui alguma tensão na resposta. Na We Can Fly senti que foi difícil transformar a ideia em negócio, explicar às marcas o que é que estamos a tentar fazer e de que forma. Era uma altura muito,
muito inicial do marketing de influência e era sempre visto como uma coisa meia acessória. Nós podíamos ter a certeza e a visão de que a área ia crescer muito e que ia ser hiper fundamental. Víamos nos outros países e acreditávamos que Portugal não ia ser imune a isso e que íamos chegar lá na mesma, mas foi a dificuldade puxar os marketeers e puxar alguns CEOs para esta visão de que há mais a ganhar do que a temer no marketing de influência. Depois toda a parte, essa parte externa foi esse convencer. A parte interna foi organizar e transformar um projeto num negócio, e foi muito desafiante. Aí quase que divido a empresa antes de estar a Ana a trabalhar comigo do que depois de estar a Ana a trabalhar comigo. Antes dela chegar era uma ideia com muitas pontas soltas, com muita dificuldade da minha parte. Os primeiros meses de empreendedor, de todos os meses descobri um imposto novo que tinha que pagar. Todos os meses a contabilista dizia, olha, é preciso pagar não sei o quê. E eu sempre ali às aranhas dizia, poxa, eu não consigo ter um fluxo de caixa que funcione. As marcas pagavam a 60 a 90 dias, nós demorámos a receber, tínhamos que pagar aos influenciadores, tínhamos impostos a chegar, tínhamos rendimentos a ser tributados que não tinham sido recebidos. Exatamente. Era uma confusão. Ainda hoje não percebo a 100%. Ainda hoje não percebo a 100%. Hoje é capaz de vir uma coisa nova. De repente surge uma sigla qualquer que eu fico, isto é o quê? É do carro, do consumo do pneu. Isto eu costumo dizer que Portugal não é para amadores em empreendedorismo. Não. Nós temos o Web Summit, temos fábrica de unicórnios em Lisboa, temos muita coisa, mas não somos um país meigo para quem quer criar negócios. Nada meigo. Temos aqui o lado fiscal é pesado e é difícil de aprender. E como eu disse no início, a minha formação é engenharia informática, mas este era um mundo que eu nunca fui exposto, eu não sabia. Não tinha relação em casa, os meus pais não trabalhavam por conta de outro e não tinham este negócio. Então eu senti que aprendi um bocadinho a bater com a cabeça. À força. Exatamente. E depois chegou a Ana, organizou isto, transformou isto numa empresa e a coisa começou a correr bem. Na parte da Brinfer, já é noutro estado, as pessoas já percebiam que era um marketing de influência, já surge como uma resposta a uma necessidade que o mercado sentia, já foi uma venda fácil, as pessoas olham para aquilo e percebem, eu consigo gerir campanhas de uma forma mais rápida, consigo medir os meus resultados de uma forma imediata, consigo escolher os melhores influenciadores, consigo evitar os influenciadores que compram seguidores e que podem ter aqui algum sistema de fraude, eu consigo evitar isto tudo porque tenho uma ferramenta que me ajuda nisto. E a partir daí a venda fica mais fácil. Aí a dificuldade é para pensar, para sair para fora do país, quais são os passos que se dão. Como qualquer startup, nós temos um custo operacional X. Esse custo operacional, quando a gente tenta outro mercado, multiplica-se por 2 ou por 3. Sim. Por exemplo, se pensarmos em Espanha, são 5, 6 vezes maior o território do marketing de influência, às vezes até 8 vezes maior do que o mercado do marketing de influência em Portugal. Qualquer coisa que sejam custos de servidores, de processamento de dados, dispara. Qualquer tentativa de entrada noutro país, nós temos um bocadinho esta pressão de, se entrarmos em Espanha, temos X meses para arranjar X clientes, porque senão o custo da entrada naquele território em servidores, por isso há este receio de que tem que ser um passo controlado. Sentimos que temos ainda algum caminho para fazer no mercado nacional, e quando formos lá para fora vamos já conscientes de que do que é que podemos aportar de valor em cada país, porque nem todos os países estão também no mesmo estado. Por exemplo, o Brasil está muito mais à nossa frente em marketing de influência do que nós. O Reino Unido está muito mais, os Estados Unidos muito mesmo. A Espanha está seguramente 1 ano ou 2 à nossa frente. Por isso, há aqui algumas coisas que nós tentamos perceber. Se entrarmos lá, vamos ser úteis em quê? Vamos resolver que problema? Pois. E com esse pensamento até bastante autocrítico, olhamos para aquilo e dizemos, se calhar não é bem na altura certa. Sempre que aquela ousadia que eu disse no início de acreditamos que é possível fazer em Portugal tão bem ou melhor do que se faz lá fora. Esse é um ponto assente. Temos bons profissionais, sabemos fazer bem, dominamos o tema, mas quando formos lá para fora, temos que ir com a consciência de que uma coisa é a Liga Portuguesa, outra coisa é a Liga dos Campeões. Sim. Mesmo lá a Liga. E há aqui alguns cuidados financeiros, porque claro, tem que ser sempre um salto para crescer e não para colocar o negócio em risco. Isso. Sim. Tu mesmo a nível de negócio, tu tens aqui dois modelos, não é? A agência serviço, Brinfer, SaaS.
Tu sentes alguma diferença mesmo a nível de escala, de crescimento? De potencial crescimento, digamos assim. Sim. De potencial, nós olhamos para o software sempre com muito mais potencial, porque aí nós tentamos fazer um produto que não seja um fato à medida para um cliente tipo, mas que funcione para agências, para PMEs, para agências de comunicação. Quando digo agências, é agências de meios, agências de comunicação ou cliente direto. E aí cada um deles pode olhar para o software e ver que corresponde às necessidades deles. Consigo olhar para aqui e digo, eu simplifico aqui, simplifico aqui, simplifico aqui. Vem utilidade em diversos segmentos. Na parte da agência é uma coisa mais específica, mais de acompanhamento. Nós na parte da agência sempre tivemos o cuidado de, quando trabalhamos com influenciadores, não trabalhamos com 50 ou com 100, trabalhamos com os 10 que são melhores em vários segmentos, e desses 10 temos que ter tempo para trabalhar com eles, para gerir relações com marcas, para fazer com que eles se desenvolvam, que eles cheguem a mais pessoas, que quando fazem uma associação a uma marca consigam ter impacto. Um é um trabalho mais minucioso de acompanhamento e o outro é mais de escala. Com tickets diferentes, não é? Claro. Muito bem. Antes aqui de avançarmos para os jogos, qual é que foi aquela aprendizagem ou as aprendizagens que te têm trazido mais ROI ao longo deste caminho de empresário? Boa pergunta. Aprendizagens que... Sei lá, há um lugar comum que se costuma dizer de... Aquela frase do quem quer ir depressa vai sozinho, quem quer ir longe tem que arranjar... Tem que ir acompanhado. Não, quem vai, como é que é? Quem vai sozinho, vai longe, quem vai acompanhado também, só que mais rápido. Ou algo assim, é uma Sim. coisa assim. Mas O resumo disto é, quando nós juntamos uma boa equipa, Isso. quando nós juntamos boas pessoas, conseguimos fazer mais do que irmos sozinhos. Eu acho que na parte do marketing de influência funcionou assim. E depois é tudo uma espécie de bola de neve positiva. Um cliente satisfeito apresenta ao outro, outro fala de ti acolá, outro fala de ti acolá. E de repente isto vai crescendo e vamos saindo um bocadinho fora da nossa bolha e vamos crescendo. Acho que se tivesse que começar de novo, teríamos posto mais cedo a isso. Começar a pensar em network, é uma palavra que agora está muito em voga, mas que a rede de contactos que nós temos junto ao conhecimento que adquirimos são assim pontos importantes para que o negócio floresça. Sim, conhecer pessoas. Conhecer pessoas é muito, muito importante. Eu ainda há pouco tempo estava a comentar com uma pessoa, especificamente, por acaso uma pessoa, o meu barbeiro, que ele estava a comentar que no passado, havia um barbeiro que era muito, muito conhecido, muito grande, e que ele tinha muitos sonhos para a barbearia e tal, sim, e dar formações, e ele hoje saiu dessa área e está em outras áreas que era a paixão dele e que são mais escaláveis, mas ele aproveitou o facto de ser o melhor barbeiro, de ter conhecido muitas pessoas, ter tido muitos contactos, depois de lhe potenciar para novos negócios e para outros voos. Isto no final do dia é tudo muito... O negócio pode ser de tecnologia, pode ser de marketing. No final do dia não deixam de ser pessoas a relacionarem-se com pessoas. Sempre. E quando nós temos este primeiro vínculo de gostamos daquela pessoa e depois bora fazer negócio em conjunto, quando nós conseguimos ter estes dois lados, eu acho que funciona sempre muito melhor do que uma pesquisa cega no Google com uma página que nos aparece. ChatGPT. Sim. Eu percebo perfeitamente. Mas acredito também que o que pode ter funcionado para mim não seja assim para os outros. Comigo foi isso. Foi quando se começou a criar uma rede forte de contactos, de crescimento conjunto, tudo começou a acelerar, a ganhar mais músculo. Muito bem. Avançamos aqui para os dilemas. Bora. Lá, dilemas de negócio, um pequeno contexto. Deixa ver. Ok. Vamos a isso. Um dilema, 3 opções, podes escolher uma quarta, mudar. O objetivo aqui é que lá em casa percebam a forma de pensar neste contexto específico. Vamos lá ver qual é. Muito bem, algo muito simplificado. Imagina que és dono de uma cadeia de hotéis e tens 2 opções para reposicionar a marca. Investir em experiências ecológicas e sustentáveis que podem demorar a dar retorno, ou continuar com o modelo que tens atualmente, baseado no que é o luxo tradicional e se calhar uma maior rentabilidade imediata. Portanto, qual é que seria o caminho que escolherias? Aqui a tua estratégia. Portanto, sustentabilidade total, mudavas tudo e lideras pela diferença, mesmo com retorno a longo prazo.
Luxo clássico, mantens a proposta atual, aproveitas a rentabilidade já estabelecida, ou eventualmente uma transformação gradual, começas a integrar a sustentabilidade sem perder a proposta que tinhas inicialmente mais de luxo. Portanto, uma cadeia de Hotéis. Hotéis. E se quiseres podes Eu acrescentar uma D. Eu acho que Exato. em quase todos os negócios existe sempre um pensamento estratégico inicial. Em primeiro lugar seria qual é que é o potencial de clientes que eu tenho, na opção A ou na opção B. Se eu mudar já para a sustentabilidade total, qual é o potencial de clientes que eu tenho? Imaginem que em Portugal eu deduzo que existe, sei lá, 100 mil, 200 mil pessoas com interesse nesse mercado. Então, em primeiro lugar, é a análise de potencial do mercado. Em segundo lugar, análise da concorrência nesse mercado. Quantos hotéis é que já estão em sustentabilidade total? Que ponto de diferenciação é que eu consigo criar aqui? Se eu conseguir juntar um potencial de clientes grande com um fator de diferenciação grande, diria para a sustentabilidade total mudar já no dia seguinte, porque eu percebo que tenho aí um nicho de mercado com baixa concorrência e com uma grande oportunidade de crescimento. Se de repente eu percebo que a sustentabilidade é o futuro, mas ainda não tenho muita gente desperta para esse tema, se calhar uma transformação gradual. Imaginem, se eu amanhã fizer uma marca de produtos capilares, de, sei lá, shampoo sólido, de mil e umas coisas que eu percebo, isto bate aqui na reciclagem de materiais, bate numa série de coisas, mas estou num país que está a passar por uma crise, uma coisa macroeconómica, em que há pouco dinheiro, em que as pessoas não vão pagar 2, 3 vezes o valor de um shampoo só porque É ecológico. é ecológico. Ou seja, eu consigo olhar e perceber o potencial futuro está lá. Na prática hoje eu não tenho um público-alvo a quem eu consiga vender. Se calhar vou fazer uma coisa mais gradual. A parte de manter como está, como luxo clássico, tinha que partir do pressuposto que como está a funcionar. Tinha que ser esse, porque se eu vejo que as coisas não estão a correr bem, o manter-me como está é caminhar para o fim. Exato. Muito bem. Boa. Mas efetivamente isto está em expansão. Exatamente. Não é? Eu acho que sim. Isto está em expansão, portanto, avançamos para o segundo jogo. Vamos para a sustentabilidade total e força. Vamos lá. Portanto, esta cadeia de hotéis ao qual tu és sócio investidor Sim. está em expansão e por isso agora nós vamos escolher aqui a nossa Roy Team, vai escolher aqui um CEO. Exato, tu é que vais escolher. Bora. Exatamente. Nós não influenciamos em nada. Nada. Tu vais ter que escolher um CEO, um CMO, um CFO e um COO, ou seja, um diretor executivo, um diretor de marketing, um diretor de finanças e um diretor operacional. Bora. Dentro aqui de um saquinho que nós temos com algumas personalidades. Eu vou passar. Está Ajuda-me baralhado, só a Daniel. Está relembrar. baralhado, sim. Colocas os 4 e depois mostras um de cada vez ali para a câmara e E decides. 4 já? Sim. Sim. Vou baralhar. Tu baralhaste, Daniel. Claro que sim. Não sei, mas eu Sou o homem tirei. de baralhar. Vou baralhar para tirar aleatório. Não vai ter aqui alguma armadilha. Pode ter. Pode ter. Agora vai mostrando ali para a câmara. Deixa-me ver. Eita. Não sei quem é. Ok, Nós isso é bom. dizemos. Podes começar por aí que nós Boa. ajudamos. Então, tenho Nuno Ferreira Pires, Boa. CEO da Sport TV. CEO da Sport TV. Exatamente. E que tem Pode muita ser. formação em marketing. Pode ser um bom CEO. Trabalhou um na bom Small CMO. Compal como Chief of Marketing Officer, uma coisa assim. Tem uma carreira. Vamos para CMO. Não, mas não precisas de escolher mostra já. todos. Mostra Mostra todos todos. primeiro Então e depois tenho. decides. Ok? Nuno Ferreira Pires. Ok. Sport TV. Temos Marta Temido, Marta Temido. ex-ministra. Uhum. Temos The GOAT, The Goat. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ora, aí está. E ele tem Temos- muitos hotéis. Pois é. Fanny Rodrigues. Fanny Rodrigues, está interessante. Tem Duas muitos mulheres, hotéis. 2 homens. Já, Ele tem uns pestanes. os Cristiano, pois é. Tá Experiência já A tem. experiência o homem tem. Tem que seja a meter lá o dinheiro. Ah, ele tira fotos lá Temos, também. temos uma equipa forte. Eu acho que Fortíssimo. sim. Eu acho que só Eu pode acho que correr isto bem. vendia. Então, ajuda-me. Que siglas é que nós tínhamos para preencher? CEO, CMO, CFO e COO. Claramente, CMO, colocamos o Nuno Ferreira Pires. No marketing. Vai gerir o marketing dos hotéis. Ok. CFO, eu vou colocar a Marta Temido. Vou confiar Pareceu estares a temer alguma coisa. Não, estamos aqui... Não, Marta Temido, muito bem. Marta Temido. Está...
está na Europa, volta para Portugal Pois é, para gerir as finanças deste grande grupo hoteleiro. Cristiano muito Ronaldo, fixe. vamos colocar como... Que siglas é que faltam? CEO, COO. Operações executivo. Vai para o executivo. Ok. Vai para o executivo. Vai liderar as decisões do grupo. Mas o homem está forte. Ele diz que agora não quer só um clube. Não, Pode não. ter vários. Claro. Portanto, ele está com uma Dinheiro visão. não falta. Tem hotéis já em nome dele, será Sim. de certeza um nome válido. E E operacional colocamos aqui, a Fanny no operacional, no dia-a-dia. Alguém com garra, com determinação. Temos uma equipa... Ele é apresentador agora, não é? Está de baixo. Ou esteve, Não está de sei. baixo. Temos uma equipa super completa. Está forte. Não vejo falhas aqui. Repetindo, CEO Cristiano Ronaldo, CEO CR7. Cristiano Ronaldo. The GOAT. CFO Marta Temido, Que Finanças responde. na Marta Temido, Exatamente. Marketing no Nuno Ferreira Pires Exatamente. e Operações a Fanny. É esta a equipa. Acho que sim. E o nome disto era CR7 qualquer coisa, não era? Sim. Da cadeia de hotéis. Não, aí era o Roberto Pois Cedilha já. é. Que A massa será tá ligado nele. à sustentabilidade, como nós vimos, mas Isso. A massa está nele. CR7 aí tinha que obedecer. Claro. Ponto final. Os Trazer os acionistas relatórios, os reportes. que trimestrais. seria puxado pelo CMO para ser o rosto dos hotéis no mundo. não. Exato. Pois é, exatamente. Não há Era uma falhas. excelente cara para a empresa. Incrível. A partilhar nas suas redes sociais os hotéis. As Sim. experiências todas ecológicas que ele está a ter lá. Yeah. Sucesso ia ter. Vamos identificá-lo, pode ser que ele queira comprar a ideia. De certeza. Exatamente. Muito bom. Boa. Muito bem. Antes aqui de irmos embora, e para quem eventualmente está a começar aqui no mundo dos negócios, quais aqueles primeiros passos que devem realmente fazer para ter o maior ROI possível? Um bom contabilista. Um bom contabilista. Cá está. Pronto, está contabilista. escrito, está feito. Esta é a primeira lei, a segunda e a terceira. Ter um bom contabilista. Ter Isso alguém significa que... o quê? Ter Exato. um bom contabilista, para quem nos está a ouvir. Significa que ideias são fáceis de se ter, o que é difícil é executar. É aquilo que eu acredito. E acho que eu todos os dias acordo com uma ideia de negócio incrível que me tornaria milionário. Depois chego ao final do dia e já foi a energia toda e já estou focado noutra coisa. Mas as pessoas às vezes agarram-se muito às ideias e aos projetos e nós passamos aqui por um boom de... Toda a gente apresentava ideias a investidores e era fácil arranjar 1 milhão aqui, Isso. o boom do Shark Tank e de 1001 coisas. E eu acho que isso trouxe um bocadinho de distorção aos negócios. Valorizou-se demasiado a ideia e pouca execução. E quando nós vemos malta a ter aí empresas de sucesso, é quase sempre a execução. É muito difícil nós termos uma ideia hiper disruptiva que nunca ninguém pensou no mundo. Seria um bocadinho até arrogante da nossa parte de, olha, 8 bilhões de Isso. pessoas e eu tenho aqui uma coisa que nunca ninguém pensou. Agora, a execução, a concretização é fundamental. E no país em que nós estamos, termos sempre a consciência de ter alguém bom de contas que nos auxilie, que nos ajuda a perceber parte legal, parte prática, parte financeira toda, é essencial. Está ótimo. Parte dos impostos. Super importante, não é? E que não é só, lá está, não é só o contabilista só para mandar coisas para pagar. Também Não. aconselhar, ajudar, Aconselhar, sim, fazer sim, parte sim. do Acompanhar. processo, Sim, fazer parte do processo. do crescimento. E às vezes o pagar barato por isso não... acho que não vale a pena Não pagar vale a aí. pena. Isso. Acho que é encontrar alguém, mais uma vez, muito bem recomendado, que tenha a sua rede de conhecimentos elevada, e aí Sim. é perceber, pá, tenho uma ideia, agora tenho que criar uma equipa para executar isto. Sim. Começar sempre pela solidez dos números, para que a médio e longo prazo nunca haja nenhum deslize. Exato. Sim, até porque no início dos negócios, principalmente, nós vimos o contabilista e não só tudo como custo e não como investimento no negócio. Nós olhamos como um tem que ser, uma parte. e um O tem que marketing é a ser, mesma coisa. o marketing também olhamos como Olha, como a tem maior que parte dos ser. empresários olha como custo. Mas no final do dia temos que ter uma empresa enxuta, alguém que olhe para os números e que diga isto tem que estar organizado desta forma, e organizado desta forma alguém que diga, pá, os números falam, o que é que está a acontecer? Estás a ter clientes, mas estás a pagar muito por eles. Isso. Bora otimizar aqui a captação. Estás a ter clientes, mas estás a perder muitos. Bora otimizar aqui a retenção. Há várias coisas que quem for bom de números olha para o negócio e consegue fazer um diagnóstico rápido. E às vezes as pessoas que têm boas ideias não têm esse pensamento analítico. Por isso, criar uma boa equipe e rodear-nos dessas pessoas que nos acrescentem, eu acho que é um passo fundamental para que o negócio corra bem.
e ter também a disponibilidade mental de que 90% Vai dar. vai dar porcaria e está tudo certo. É verdade. Está tudo 90% certo. e já não é mau. Essa estatística já nem é má. É verdade. A maior parte dos negócios vai à falência, não é? Exatamente. A estatística é assustadora. 5 anos, mais de 80, uma coisa É. assim absurda. Portanto, muito Isso bom. mesmo. Boa. Roberto, olha, quero-te agradecer a tua presença. Ora, essa. Muito Foi obrigado. incrível, muito bom. obrigado. Saímos daqui riquíssimos com toda a expertise que tu nos passaste Sem aqui. Tenho dúvida. quase a certeza que alguém que se calhar olhava como marketing de influência um bocadinho assim de Sim, lado, exato. já vai ter um carinho mais especial e se calhar até considerar utilizar para o seu negócio. Exatamente. Muito obrigado pelo teu Ora, tempo. essa, obrigado, meu. Muito obrigado. E eu também gostaria de agradecer quem está lá do outro lado a ouvir-nos também. Muito obrigado pela tua presença, por teres ouvido, por teres escutado, ouvido, por teres visto também. Comenta, partilha, deixa o teu like, dá-nos o teu feedback, o que é que tu achaste e vemo-nos num próximo episódio do Roycast. Tchau, tchau.